é onde que você foca. Pega isso. O resto, ótimo, pega mais. Sempre você vai estar aprendendo passivamente. Mas seu goal, eu quero que você aprenda isso. Isso é uma coisa. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais esse podcast Further Than Fluency, podcast que junto aqui com o especialista John Coelho, a gente promete te ensinar um caminho sem volta para desenvolver o inglês inteligente e com confiança. E naturalmente, uma vez que você desenvolve esse inglês, você perde o medo, você ganha confiança e com muito mais naturalidade você consegue se comunicar em inglês e sem aqueles hackzinhos que você aprende desenvolve apenas a decoreba, nada disso. Uma vez que você desenvolve o inglês inteligente, você utiliza a sua criatividade, a sua personalidade para colocar o inglês dentro da sua vida. E com isso fica muito mais fácil comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar. E para isso, a gente tem esse podcast Further Than Fluency, em inglês, além da fluência. Eu sou o Edu Mendes, I am the dude, the BP, the business partner. E estamos aqui com o John Coelho, nosso especialista English expert. Hello team, what's up? Good evening, good morning, good afternoon, depending what time you are watching. But we have a cool class today, uma aula, isso aqui não é aula, um podcast legal. De vez em quando a aula é sobre algum tema, alguma coisa que fica presa na minha cabeça, alguma coisa que eu não consigo uma resposta adequada, eu vou para o meu painel de expert, que são meus alunos, para ver o que eles acham. O tema hoje são exceções, coisas excepcionais e tudo que tem essa palavra no meio. Mr. Dude, what are your thoughts? Beleza, é isso aí. Good or bad? E é interessante, né? Eu e o John aqui, nós somos já amigos a longa data. E a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre manter disciplina. A gente sabe, a motivação é para começar e a disciplina é para terminar alguma coisa. E a gente já conversou muito sobre o perigo das exceções, né? Afinal de contas, né? Toda perda de hábito, toda indisciplina, sempre que você rompe qualquer coisa, qualquer conquista, ela começa por uma exceção, né? Se você tem um hábito, o dia que você vai acabar com aquilo ali, começa com uma exceção. Então, se você determina que você quer fazer academia, certo? Aí você, de uma vez daqui a pouco, nossa, já faz tempo que eu não estou fazendo, já faz tempo que eu não faço academia, larguei a academia. Começou com uma exceção. E assim a gente leva para diversas coisas na vida. É claro, o John martela muito isso na nossa cabeça, que é muito importante estar o tempo todo praticando. Então você que acompanha já o podcast aqui, acompanha os canais aí do Further Than Fluency, do John Coelho, nosso English expert, você já sabe que é o tempo inteiro por forma de brincadeiras, de jogos, de falar com um amigo e diversas outras. É só acompanhando aí que vocês vão ver, sempre manter o inglês na nossa cabeça. E naturalmente, uma vez que você está determinado a seguir um caminho, a aprender inglês, a estudar isso, estudar a fundo, né? Entrar nisso, não só inglês, mas qualquer coisa, você vai precisar criar um hábito semanal, diário, mensal, de alguma forma. E a primeira coisa que você pode fazer para destruir o seu caminho e sair do seu objetivo é começar por uma exceção. Mas será que toda exceção é ruim? É disso que nós vamos falar hoje. Fala aí, grande João. Absolutely. Foi mais ou menos isso que começou essa aula. Tem mais de uma semana já que eu fiquei com essa palavra na cabeça, meio que rodando ele de um lado para o outro. E eu realmente comecei com essa ideia. Exceções são o caminho para você sair de uma rotina, mas, por outro lado, sempre tem aquele yin e yang, né? Tem uma exceção para essa regra também. Eu tenho visto mais e mais como eu gosto de quando algo é uma exceção, algo que eu não faço com frequência, algo que não é da minha rotina. E, igual você falou, não estou falando para sair fora do seu caminho e deixar a exceção virar o normal, mas também saber aproveitar o diferente é muito legal. Você tem filhos, então você sabe, muitas vezes eles têm alguma demanda que você tipo, não vou ter escolha hoje não. E no começo, às vezes, isso era ruim, às vezes quando eu tinha que sair fora da minha rotina por algum motivo. Eu trabalho com um horário muito rígido com meus alunos, e às vezes, tipo, eu sou muito
certo com isso, de não deixar ou não achar um motivo para eu chegar atrasado, para não poder participar. E recentemente eu tenho visto mais ao contrário. Não que seja bom, mas que também temos que saber aproveitar. Temos que saber usar as exceções para criar momentos únicos, excepcionais, talvez. E também às vezes ao contrário, às vezes quando você tem um dia que está sendo excepcionalmente ruim, um momento que é pior do que os outros, é importante poder lembrar que é uma exceção, que não vai durar, que vai ter uma melhoria depois disso aí. E eu tô curioso, eu acho que eu queria até fazer esse podcast semana que vem, depois de eu escutar todos os meus alunos durante a semana. Mas vamos começar e vamos ver o que você acha, se você sempre tem uma cabeça boa para essas coisas. Você veio de vários meios. E quem estiver escutando aí, por favor, nos seus comentários, se você acha que nós estamos falando só besteira, pode falar. são os melhores comentários. E vamos ver onde que termina o assunto. Excelente. E agora que a gente não começou ainda, né? Quer dizer, estamos começando agora, né? O John falou aí, ó, se você acha que exceção é ruim, se você acha que é bom, já coloca aí embaixo aí. Cara, exceção nunca é bom. Então, caraca, exceção faz parte, exceção é a regra, né? Mas, puxando um pouquinho o que o John falou aí, né? Tentei falar em inglês, vamos lá, vou arriscar o inglês aqui, né? Estou falando em inglês. I guess we don't have to extremely avoid exceptions. But we have to always respect the exceptions. That's a good way of putting it. Ficou bom? Ficou bom o inglês? Ficou tranquilo? I like it. Então, você não significa que você tem sempre que evitar, né, a exceção. Às vezes, como o John acabou de colocar vários exemplos, acredito que tem diversos outros exemplos, às vezes você abre uma exceção de uma rotina para colocar uma coisa que é nova. Quando você vai começar uma coisa nova, aquilo ali é uma exceção à rotina que você estava seguindo também. Agora, sempre respeitar as exceções, né? Olha, você tem que ter consciência, você não pode ser leviano na decisão de tomar uma exceção. Ah, só hoje eu vou fazer. Não, peraí. Hoje, isso daqui é o caminho que eu decidi seguir para conquistar o objetivo. Hoje eu vou abrir uma exceção, estou consciente dessa exceção, é por um motivo, seja flexibilidade, alguma coisa justificável, e tá tudo bem, você tem consciência disso daí. Então é respeitar, né? E já tem uma perguntinha aqui para tu, grande John. How do you make exceptions work for you? Eu acho que é o fato de eu ser bom na minha rotina, que até o nome do meu curso, nós demos uma abreviada, porque o título estava um pouco longo, mas o título original era Rabbit's Habits, os hábitos do coelho, porque eu acho que é importante criar uma rotina própria que nos deixa alegre, querendo ou não, todo mundo tem uma rotina querendo, escolhendo ou não, então eu acredito que nós temos que ser ativos nessa criação dessa rotina adequada na nossa saúde, trabalho, família, tudo. Agora, fazer algo diferente deixa ser uma questão marcante. E também você não pode ser rígido ao ponto de deprive, qual que seria a palavra? De não fazer a coisa. De evitar. Eu nunca vou comer chocolate na minha vida, nunca mais. Seria, I'm gonna deprive myself of chocolate. Abrir mão. Seria tipo uma versão forte. Tem uma palavra melhor em português. Daqui a pouco. Mas vamos dizer que privar. Era a palavra que eu queria, privar. Aí eu vou falar que é o aniversário de um amigo seu. E aí, mas é porque nunca sai durante a semana. Está certo, é uma boa escolha em geral, eu acredito, sabe? Você tem essa rotina, mas é o aniversário do amigo seu, você vai deixar de ir por causa de uma coisa assim, e vira um momento muito legal. Às vezes, nós esquecemos nós aqui em casa, que a gente gosta de preparar pelo menos o almoço, mas quase tudo que nós comemos. Agora, e o dia que a gente for para o restaurante, excelente também. Nós comemos umas coisas diferentes, a gente conheceu um restaurante novo hoje. Excelente, a Alice ficou doida, cheia de coisa gostosa para ela provar. E, a exceção, às vezes, essa daí pode ser que vai virar regular, às vezes uma vez por semana nós vamos ir para esse restaurante agora. Então, eu acho que o que você falou de ser consciente, em inglês você falaria acknowledge, reconhece, sabe? Reconhece o que é, seja ativo nas suas escolhas, não deixa te pegar de surpresa e mordendo pelas beiradas até ter te mudado. Mas eu acho que realmente essas exceções podem ser coisas marcantes, que podem ser
coisas agradáveis se você faz com consciência. Eu gostei da palavra que você fez. Isso aí, consciência e respeito. Respeitar a exceção. Né? E a gente está falando aqui, tá bom, estou respeitando. E aí, existe um número mágico? Tipo assim, after how many times does something starts to be not an exception anymore, but a habit? Eu imagino que não vai ter um número exato, mas eu imagino que tem um momento dentro da sua cabeça. Assim. É quando... mas eu já fiz. Aí quando já foi. Eu lembro umas semanas atrás, eu acho que eu comentei com você que igual eu abri mão de correr segunda-feira. Olha uma coisinha boba. Eu não gosto de correr, eu aprendi a correr porque é saudável, uma coisa boa, não foi uma boa forma de começar a minha semana, mas aí eu passei para terça, porque nós tínhamos reunião segunda de manhã. E já me atrapalhou de engrenar na semana, porque fazia parte, era parte da minha rotina. Aí uma exceção, não, depois eu faço isso. Virou aí umas 2, 3 semanas que eu tava deixando, eu tava mais um pouquinho, a preguicinha tava ganhando, aquela voz lá, a cama tá tão boa, sabe? E aí eu tive que dar o que você tá fazendo? Vamos lá, vamos voltar, nós trocamos nosso dia, né? Da reunião e foi uma coisa boa, mas foi rápido. 2 vezes, 3 vezes que eu escolhi o outro caminho, já tinha virado uma questão mais normal. Não virou minha rotina, mas estava mais normal. Cara, eu tenho um número. Eu me arrisco a chutar o número. Eu me arrisco a chutar o número, de verdade. Eu acho o seguinte. Cara, a gente tem que olhar para o presente e para o futuro. Certo? Então, olho para o presente. Você tem o hábito de correr. Toda semana você corre, certo? Então, na segunda-feira, o seu hábito é de correr. Então, você correu. Quando você deixa de correr, você deixa de correr, a sua última ação foi não correr. Então, compara com as duas. A sua última ação antes dessa foi correr e agora foi não correr. Você está empatado. Se você não correr de novo, você já está começando um novo hábito. Para mim, a segunda vez, claro, não vai ser genérica, mas eu acho que se você abriu a exceção de um hábito que está alinhado com os seus objetivos pela segunda vez consecutiva, para mim você já está se enforcando, tá num buraco. Seja desculpa que for, muda o dia. Não posso segunda, cara, não posso abrir a tua exceção. E não faz para depois, não. Não, é a segunda, como exceção, né? Lembrando que esse caso que o John falou aí não foi uma exceção, foi uma necessidade. A gente tinha reunião, né, segundas, 6 horas da manhã. Ele até falou, cara, isso tá me atrapalhando. Como? Eu tinha combinado comigo que eu ia fazer na terça. Aí na terça que eu abri mão de fazer. Aí, tipo, não adaptei. Não adaptou. Então, isso daí é importante. E você vai abrir a exceção, vai trocar o dia? Antecipa. Porque a mente vai arrumar um jeito de jogar pra frente. Então, no caso de uma exceção, né? Tá correndo toda segunda. E aí apareceu um compromisso no sábado. No sábado apareceu um compromisso para segunda de manhã. Segunda de manhã, reunião esporádica aqui do Further Influence, né? Do podcast ou da empresa, né? Creative. Tem que fazer a reunião, John, vai começar às 5 da manhã. Aí você fala, poxa, não vou poder correr. Que é a primeira coisa que vem? Eu corro terça. Não faz isso, corre domingo. Antecipa. Para mim, o que funciona é antecipar. Porque vai contra todos os instintos. Nosso instinto de sobrevivência, ele quer jogar aquilo que a gente não gosta para frente. Né? Se fosse duvido, se fosse assim, ter marcado uma cervejinha com bate-papo, churrasco no domingo 4 horas da tarde. E aí você fala assim, cara, não vai dar para quarta. E todo mundo vai pedir para antecipar para sábado. O pessoal não vai jogar para outro domingo, não vai jogar para cima, porque é bom. Né? Então eu acho que vai contra a mente. Então na minha cabeça é o seguinte: agora. A partir da segunda vez, a primeira vez você tem que respeitar pra caramba. Acho que a segunda já tá ficando, já tá perigoso demais. A segunda já tá começando a deixar de ser. Tem volta, mas é mais exceção. Então a segunda, se for o caso, muda a data, antecipa e resolve. Antecipando, porque jogar pra frente, fatalmente, você vai falar, mas era pra ser ontem, vai ter tudo isso. Me arrisco a dizer isso. Perdão. Vocês concordam? Do you agree? Se o pessoal que tá assistindo aí, quem concorda, coloca aqui embaixo. Você tá maluco, não sei o quê, pode colocar qualquer coisa. E se tá fazendo sentido pra você que tá escutando a gente aqui,
Cara, toda semana tem os podcast, esse podcast Panda Influence, né? Se você está assistindo um trechinho, você está assistindo o podcast completo. Todas as semanas eles vão ao ar. Por enquanto, ainda não está ao vivo, por enquanto está gravado, mas vocês estão vendo que aqui praticamente não tem cortes, né? Raramente para dar uma tossida, alguma coisa aqui. A gente já está estudando isso para fazer isso ao vivo. Então, se você está gostando desse de outros temas que você já deve ter visto, segue a gente aqui no Instagram, no YouTube, e pode pedir no Facebook. Isso, e peça temas, sugira temas. Poxa, eu queria saber, lembrando, é inglês além da fluência, eu queria saber como que fala o inglês africano, não sei se existe esse negócio. Gostaria, pequeno detalhe, tem uma dificuldade com inglês, pode mandar pra gente que a gente vai ter certeza que a gente vai trabalhar isso daqui com detalhe, igual cada uma das coisas que a gente trabalha. E, obviamente, manda pra quem você acha que precisa desenvolver o seu inglês. Beleza? E aí, falei muita besteira? Questão desse... O que você acha aí desses? Eu adorei, eu gostei de 2 seguidos. Eu acho isso importante e não é tipo um seguido, um não, um sim, um não também não. Não é muito melhor, não. Mas é aquela coisa, igual você imagina o fluxo. Então, se você fez assim, tem que começar a ir para assim. Eu acho que tem que estar ganhando. Então, tipo assim, uma exceção, aí você 2 tem que fazer, você está ganhando. Outra exceção, já 4x4. Você vai ter que fazer 2 ou 3 pra frente. Você vai ter que estar sempre fazendo mais do que exceção. Tá ligado? Ok, e... botei aqui, né? E se exceção é uma coisa ruim, como... Você consegue pensar uma forma de evitar? Como que a gente poderia evitar as exceções, né? To avoid an exception. Conforme eu falei, né? Evitar exceções maléficas, exceções que vai te fazer te dar trabalho. E na realidade, vamos lá. Quando a gente está fazendo uma coisa que sai da zona de conforto, ou que a gente não gosta, mas então uma coisa cujo benefício só vai vir lá na frente, normalmente é isso, né? Que o agora não quer. A gente vai arrumar 1 milhão de desculpas. Então, acho que eu vou reformular melhor a pergunta. Como a gente vencer essas autodesculpas aí na exceção? Consegue ter alguma ideia? Você já comentou alguma coisa, mas mais a fundo. Eu brinco com a Patrícia. Se você for... Você conhece Diner? Você conhece, talvez não está reconhecendo o nome. Diner. Você vai ver um filme dos Estados Unidos, eles chegam lá pro café da manhã, normalmente são aquelas não é sofá que fala, mas aquelas bancada, que eles sentam, pode pedir waffles, panqueca quando é de manhã, hambúrguer se for à tarde. Chama Diner, é um lugar onde você come, normalmente tem todas as refeições. Ah, legal. Tipo aqueles trailers em filme de americano? Não, mas eles são fechados. Normalmente você tem aqueles... Não, parece um trailer de fora. Só que você entra, aí você entra num banquinho... Você entra num banquinho alto, ou então... Sim, se você estiver sozinho, você senta naquele banquinho, senão tem o que a gente chama de booth, que é uns que você entra meio que assim, de lado assim... Tipo o Outback. Sim. Só que, o Outback é uma franquia, mas sempre teve no formato de um diner. Não, entendi. E lá, quando você pede um prato, normalmente tem os acompanhantes. Aí tudo eles perguntam, salad or fries? O que você escolhe? Salad. Agora, o que todo mundo quer escolher? Fries, of course. Como é? Eu já tô aqui, já tô comendo, tô pagando caro. Tô aqui no Brasil não tem, vai estar pagando caro. Vai a batata aí. Fries and a Diet Coke. Uma Coca Light, a Diet Coke, absolutely. E aí o cérebro fala, yes, you're right. Resolvido. Mas a maioria das nossas decisões pode ser resumida nisso daí. Ou é o que você deveria fazer na hora, tipo a salada, e o que você quer fazer na hora, que é os fritas. E a única coisa que eu posso falar é que, às vezes, por escolher, como você disse, se tem o placar no favor da salada, você vai dar mais valor no dia que você comer as fritas. Isso você vai. Eu lembro que eu adorava ver série quando eu tinha mais tempo. E hoje em dia virou uma questão de luxo. Demora 1 ano para eu ver uma série. Mas, nossa, a melhor coisa que eu tô vendo é, Patrícia, a gente tira um momento para assistir. Legal. Não é uma coisa que nós temos toda hora, mas nós temos uma visitor. A present for me. Special guest. Come here. Say hello. Hi, Liz. Let me put her on the headphones. Say hello. Hi, Liz. No. Why not? Oh. What is Mato? I just got you in trouble.
Where is Motto? Ask her. Ah, okay. Without the headphone. And now, there we go. And it got stuck. Her hair got long. Ask for Motto. Huh? Motto. Não. And this is the worst. Ela me deu a caixinha de chiclete de presente, me fez ficar todo empolgado. Não veio com chiclete, não. Só a caixinha. Você tem que me dar uns presentes melhores, te dar uns presentes legais. Make an exception for her. She's going to probably not a problem. Let her. All right. Ok. Você tá falando das exceções, cara. E eu queria falar um ponto. Gosto muito de estudo bastante isso. Você já leu o livro também, mas não foi só desse livro e de outros também. Ele fala as questões da mente, né, do cérebro, né? Uma das origens principais da exceção, né? Que como é a maior sina nossa, que é trocar um benefício maior no futuro por um benefício imediato. Isso é porque a nossa parte animal que nos domina muito mais, porque digamos 80% da existência do Homo sapiens, a parte gente, aproximada, tá? Mas a parte racional era muito pouco desenvolvida, né? Até hoje ela desenvolve muito pouco. Então o que nos domina realmente é a emoção. Só você vê quando você está encurralado, quando você está com problema, a parte emocional, você treme, a adrenalina dispara, você fica nervoso. A parte, por mais racional que você seja, a parte animal vai tomar. E a parte animal não vê o futuro. Já sabia disso? A parte animal não vê. A nossa parte animal, a parte emocional, a parte emotiva do cérebro, ela não consegue enxergar o sistema 1, né, para quem leu o Rápido Devagar, ela não consegue ver à frente, entendeu? Ela não consegue, cara, alguns testes aí, depois eu vou ver se qualquer coisa eu boto aqui no vídeo, mas já foram feitos testes para ver, a parte animal não consegue prever o futuro. É por isso que um animal, ele não consegue, por exemplo, não da nossa como nós, planejar algo à frente. Ele tem os instintos dele, faz algumas coisas, mas não consegue planejar. Certo? Então a gente não consegue planejar. E é por isso que quando a gente pensa em sobrevivência, a gente prefere dar a recompensa agora. Por isso que a maior parte, a gente sempre quer, a parte emotiva da nossa mente sempre quer a recompensa agora, e é porque ela não consegue enxergar a recompensa no futuro. E quem vê isso é a nossa parte racional. E é por isso que a gente prefere se endividar agora, pegar um dinheiro agora grande, né, e pagar 10 mil, pagar o dobro, 3 vezes mais 10 mil, 2, 3 vezes mais no futuro, do que o contrário, né, de que colocar um pouquinho aqui agora e ter esse dinheiro lá na frente. E falando sobre exceções, olha que interessante, né? Tem a ver também exatamente sobre isso que nós estamos falando. Foi feito um estudo, o pessoal já deve ter ouvido falar aí. Vou pedir para a nossa editora Ana colocar umas imagens aqui do estudo aqui, ó. Beleza? Vamos apontar para o centro, colocar a exceção aqui. Não, para o outro lado. Aê! E aí, nem falei o estudo, né? Então agora vai ter que voltar e colocar o estudo agora. Que é o quê? Fizeram um estudo, se não me engano, nos Estados Unidos, o primeiro estudo, onde colocaram várias crianças e colocaram diversas crianças ali bem novinhas, 5, 6 anos, e colocavam um marshmallow na frente dela. Já viu esse estudo? Sim, eles falam que é o maior indicador de sucesso para frente por qualquer métrica. Tipo, na saúde, no relacionamento, no profissional, quando é um dos maiores indicadores disso aí no futuro. Ah, é? Maneiro, sabia não. Sim. Mas contando para você que não participou ainda, eu vou colocar aqui, se quiser assistir, é só pesquisar lá. Se pesquisar no Google vai aparecer. Colocaram várias crianças de 5, 6 anos, se não me engano, marshmallow na frente e falaram assim, olha, se você não comer esse marshmallow, você vai ficar sozinha na sala, importante, sem ser observada. Se você não comer esse marshmallow, eu volto daqui 10 minutos e aí você vai ganhar 2 marshmallows. Certo? Eles falaram o tempo? Fala, não lembro. Eu acho que sim, não tenho certeza. Na minha memória aqui associativa, é mais fácil. Porque você tem a expectativa. Se você não sabe, eu vou voltar, aí daqui a pouco é mais difícil, né? Alright, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one.
E aí a criança fica lá, cara, 2 a cada 3 crianças comiam marshmallow, né? Repetiram esse mesmo experimento em diversas localidades do planeta, na Colômbia e tal, culturas completamente diferentes, e o resultado foi exatamente o mesmo. 2 a cada 3 crianças não conseguiam, certo? Olhar à frente, né? E aí, quantas vezes será que se a gente colocar uma criança, por quantas vezes será que ela vai ter essa exceção? Vou comer só dessa vez. Só dessa vez tá tudo bem. Só dessa vez eu prefiro. Né? Então a gente vê que é uma coisa inata. Então, qual que é o resumo disso tudo que eu quero tirar para a mensagem para os senhores? Não é simples, não é fácil, não é natural, não é intuitivo. Você não vai conseguir fugir das exceções simples. As decisões normalmente serão difíceis. A decisão de tomar uma exceção, de seguir por um caminho de exceção, ela sempre, absolutamente, né, vou generalizar, mas ela sempre vai ser mais fácil. Vai ser sempre mais fácil decidir ir pela exceção do que manter a disciplina. Então, respeite a exceção. Isso é extremamente importante. E ao contrário, e se você tiver um hábito talvez negativo? E aí seria mais fácil manter ela do que abrir uma exceção. E se todo escolhe o seu time aí do coração, toda vez que eles estão jogando, você tem que parar e tomar uma cerveja, senão o jogo não tem graça. Você consegue tirar e fazer uma exceção só no próximo jogo? Difícil. É difícil. Qualquer tipo de hábito, né? Porque o nosso corpo, nosso cérebro, ele se adapta, ele gosta do hábito, né? Ele tem segurança. Sabia disso? Como a mesma parte do cérebro emotivo, ele não consegue ver o futuro, você não consegue, o racional não consegue provar para o emocional que uma mudança de hábito pode ser boa. Pode ser bom. Tá. Né? Então, se você é uma pessoa que está acostumada a beber, né, já vendo, se você que está nos assistindo, tá? Aqui ninguém faz isso. Se você, essa risada se entregou. A pessoa, mas assim, você tem um hábito ruim, aí um hábito não necessariamente ruim, mas você sabe que pode fazer mal no longo prazo. Mesmo que você saiba que é ruim, fumar, por exemplo. Fumar, que todo mundo sabe que fumar não é bom, independente da situação. Se você tem esse hábito, tá certo que tem a parte química, mas vou fugir disso. Por mais mal, por mais consciência do mal que você sabe, o seu corpo ele está confortável com aquilo ali. Como ele não consegue ver o futuro, ele não consegue entender a parte emotiva que uma mudança pode ser melhor. Então, naturalmente, ainda assim, a exceção vai tender a ser uma coisa ruim. Né? Mas aí, can you think of any rule there is no exceptions? This one, that every rule has an exception. I'm kidding. Well, because this is English class, let me think of one. I mean, usually the rules either don't have exceptions, like the language ones, ou é uma regra que são as melhores. Quando eu faço assim, esse daqui não tem exceção, tipo past perfect, sempre vai ser had, com participo passado. O for só pode vir antes de um verbo na forma ing, o to só pode vir antes de um verbo naquela forma seca, tanto é que qual que é a primeira palavra que a gente aprende em aula de inglês? Primeira palavra? É o to. To be? Sim, to be, to do, to go, to qualquer verbo, to watch, to eat, to sleep. Tem que sempre ser assim, não tem uma exceção para isso. Mas, e você vai ver que você conhece. Me fala em inglês algo que você gosta. A beer? No, ok. Soccer. I like soccer. Não, frase completa. Eu gosto de I like soccer. Uma coisa que você não gosta. I don't like cold weather. Good. E me pergunta se eu gosto de alguma coisa. Pode repetir. Né? Do you like cold weather? I do. Now, we have, I like soccer. I don't like cold weather. Do you like cold weather? Então, nós temos esse do no negativo e temos nossos dois no interrogativo, na pergunta, né? Certo. Foi assim que sempre que você aprendeu, não foi? Sim. No afirmativo não precisa? Mas existe uma exceção. Você pode usar o auxiliar do no afirmativo quando você está insistindo em alguma coisa.
Vamos falar que alguém fala, you don't like Giló. Giló é uma coisa muito comum, as pessoas não gostam. Yes, I do like Giló. É como se você estivesse falando assim, eu gosto sim, você está insistindo. Você pode usar o auxiliar no afirmativo sim. Só que, por exemplo, quando eu estou ensinando a aula, eu não ensino essa parte. A pessoa ainda tem que aprender que isso sai do negativo e do interrogativo. E lá para frente que você pode apresentar a exceção. Então, esse é você não usa o do como auxiliar no afirmativo, except quando você está insistindo, quando você está tentando convencer alguém mesmo, então para dar ênfase. I really do like you all. It's not a lie, não é mentira. Então, essa seria tipo uma exceção do inglês. Cara, e já que nós estamos falando sobre isso, tem uma pergunta pegadinha, daquelas que sempre mandam, né? As capciosas. Né? Que seria assim, será que existe alguma forma melhor de aprender essas exceções em inglês? Por quê? Porque quando a gente está aprendendo o método tradicional, que está ali assistindo a aula, coloca, aí a gente acaba normalmente, né? Você acaba de aprender a regra, aí a pessoa coloca a exceção. A professora, o professor, enfim. Caramba, não aprendi nem a regra direito, não pratiquei nem a regra direito, quanto mais a exceção. Será que existe alguma forma, né, de você respondeu. Comece com a regra. Você aprendeu ela? Aí sim está na hora que você pode apresentar as exceções. Mas não tenta fazer um marabalho com tudo de uma vez, não. Entendi. Então comece, por isso que quando eu faço o goal, era goal of the week, nós abreviamos para goal. Quando você tem um goal, uma meta, é onde que você foca. Pega isso. O resto, ótimo, pega mais. Sempre você vai estar aprendendo passivamente. Mas seu goal, eu quero que você aprenda isso. Isso é uma coisa. Depois disso aí, você pode aprender uma outra coisa. Depois disso, mais uma outra coisa. Então, eu acredito que dominou a regra? Ótimo. Então, eu posso te ensinar a exceção. Entendi. Então, seria interessante, por exemplo, vamos supor que eu estou estudando online. Estou estudando uma aula online. E eu começo a praticar com um amigo meu determinado regra, pé simples, alguma coisa assim. E aí, eu estou aprendendo ainda, estou aprendendo a regra. Só que aí vamos supor que esse meu parceiro, né, que está conversando comigo, ou parceiro, enfim, que estamos, minha dupla, estamos aprendendo inglês juntos, aí online, no dia a dia. Né, your EP, your English partner. English partner, excelente, vai EP. Nós estamos aprendendo juntos, inclusive, né? Sempre falou isso, que é bom escolher alguém para desenvolver juntos. E aí ele está um pouco mais avançado, ele ou ela está um pouco mais avançado, e eu estou ainda aprendendo a regra. Se ele trouxer uma exceção, seria então interessante eu chegar assim, EP, eu ainda estou aprendendo a regra. Deixa eu errar, mesmo que eu erre a exceção, até eu ficar tranquilo com essa regra aí, não aponta muitas exceções, não vai baralhar minha mente. Olha só, uma coisa bem técnica, não sei se seria o ideal, se não seria. Será que, tipo assim, é preferível eu errar enquanto eu estou aprendendo e depois aprender as exceções? Ou dar uma pausa? Tive um insightzinho aqui. O que você acha? Eu acho que se tá vamos dizer que você está numa matéria que, não vou falar que é difícil que você está agarrando, mas que você está focado. Esse aqui é o meu objetivo, isso que eu vou aprender hoje. Meus 15 minutos, meus 20 minutos de estudo, essa é a meta. E se isso está toda hora meio que cortando o fluxo, eu falaria isso. Tipo, vamos deixar isso para depois. Agora, não vão deixar para depois infinito também. Procure entender, porque às vezes a exceção vai te ajudar a entender o real, o padrão. Agora começa com padrão, faz um teste, eu estou conseguindo usar, eu estou conseguindo, não sei, dependendo da dificuldade, se eu for de ler, de usar em conversa. Quando eu escuto, eu entendo o que está acontecendo. Passou dessa fase, vai para a parte 2, vai para o adendo, vai para o... em vez do 2, você foi para o 2.1 agora, que é um acréscimo à matéria que você está focado. Mais um passo de cada vez. Você não vai conseguir fazer tudo bem feito de uma vez. De pipoca, se eu pegar pipoca e jogar assim, algum vai entrar na boca da pessoa, mas vai um tanto acertar na cara e cair no chão. Então é melhor você escolher qual pipoca que você vai comer de cada vez. Massa. Eu acho bem interessante isso, viu? Você comentou de escolher um, e eu aplico, tá? Eu aprendi com você isso. Dou aula também, né, na pós-graduação, aqui no Rio. E dando uma das aulas, assim, avaliando os alunos em técnicas de plataforma, né?
a gente vê várias dificuldades, vários itenzinhos. E eu tenho aplicado exatamente isso, né? Quando eu vejo que a pessoa está com muitas dificuldades, eu chego e falo assim, olha, ela recebe o relatório, né? A gente vai acompanhando, então ela sabe que ela tem dificuldade. E aí num treinamento eu falo assim, aí você vê que ela está mais nervosa, né? Aí chega assim, fulano, escolhe, dentro dessas coisas que você precisa melhorar, escolhe uma para você não errar hoje. E aí a pessoa, não, então eu não vou errar contato visual, tem que manter o contato visual com a audiência. Aí eu falei, então beleza, confio em você. Cara, batata. Ela pode até errar os outros, mas o contato visual ela não erra. Até um alívio. Na cabeça. Até um alívio. Eu sei que eu tenho que prestar atenção, dá um alívio. Muito legal, muito legal. Fica a dica aí. Né? Vamos lá. Another question. Who is someone you know who is exceptional at something? A good example, this Patrícia, right here. A Patrícia, ela é excepcional com qualquer tipo de criança. É uma coisa que eu nunca conheci alguém que tem essa mesma conexão, tipo, com criança. Ela é um dos trabalhos dela é personal trainer e ela também trabalha dando aula de natação para criança. E não é fácil, não. Conhecer o menino que entra nesse negócio aí com essa pessoa e sai aí nadando. Não é fácil, não. E ela, eu nunca vi ela ter problema com nenhuma criança. Só com cachorro. O Ozzy às vezes dá uma... Não, assim, e vamos lá. Exceptional. Exception. Qual seria a relação, hein? Exception. Exceptional. Isso foi uma das coisas que eu fiquei remoendo da minha cabeça, porque, por exemplo, eu pensando no inglês, é muito comum você falar exceeds expectation, para ser, tipo, acima da média. Então, eles estavam esperando, tipo, o mínimo aceitável, tipo, eu fico pensando que se for, tipo, excepcional, então, isso tá melhor que o resto, então, no dia a dia normal, poderia ser pior. I have a guess. Eu não sei. Eu acho que excepcional I have a um guess. pouco... Is that right? I have a guess. It's fine, but let me say, I'll take a shot. I'll take a shot. Seria o nosso... I'll take a shot. Em português a gente tem uma frase que é fora da curva. Pessoa excepcional, fora da curva. Né? Eu acho que essa frase vem da corrida, né? Quando você tem uma corrida, a pessoa que corre por fora, teoricamente, ela está correndo mais, né? Um raio maior. Então, se ela ganha de todo mundo, é porque ela realmente é mais rápida. Né? Então, a pessoa fora da curva, assim, ela tá fora do tradicional. É uma pessoa excepcional. Então, quando você pega que uma pessoa excepcional, é o quê? Ela está desagregada, ela é diferente dos outros, para bem. Né? Mas olha, vamos pegar esse significado. Eu acho que veio disso. Né? Uma pessoa que é diferente das demais, ela está fora do normal, ela está acima do normal, ela se destaca, essa é a palavra. Ela se destaca dos demais. E se ela se destaca, ela está isolada. Essa pessoa, se ela é excepcional, porque se tivesse um monte de gente ali, né, ela deixaria de ser excepcional e seria comum. Isso, né, como você nos disse aí, uma pessoa que tem facilidade com qualquer tipo de criança não é o comum. Às vezes a gente tem com uma ou outra, mas ter paciência, dar aula, lidar com várias crianças, realmente é uma pessoa excepcional. E eu conheço a Patrícia, né, que é a esposa do Joe, e eu corroboro com essa afirmação. Então, uma pessoa excepcional, está fora da curva, ela é diferente, ela se destaca. E aí a gente volta para a origem da palavra, que é a mesma de exceção, exceptional, exception. Em inglês, talvez excepcional e exceção pode não parecer, mas a origem é a mesma. Porque a exceção é algo fora do natural, é algo fora do cotidiano, é algo fora da curva. Então, mais uma vez, não trate a exceção como uma coisa... se qualquer coisa eu abro uma exceção. Qualquer desculpinha, vou abrir exceção. Não, tem que respeitar. Então, exceptional, totalmente interligados nessa questão de ser algo diferente. Com certeza. Eu fiz a pergunta enquanto você foi falando, eu falei, I have a shot. Né? Só fora da curva, eu fiquei viajando nisso aí. Eu sempre achei que era coisa de estatística. Eu, normalmente, tipo, a curva... Inclusive, make my sense. Mas não, essa da corrida foi make more sense. Boa também. Não, eu acho que faz até mais sentido. Não? Eu sempre achei que fosse por causa da corrida. Mas eu acho que pensando em gráfico faz mais sentido, tá? Isso é diciocrasia minha. O que é diciocrasia? A minha forma de perceber as coisas. Beleza, pessoal? Então apaga aí. Eu acho que a do gráfico faz mais sentido. Mas vocês entenderam, né? E você, John? O que você é excepcional? O que você é fora da curva?
Eu gosto de pensar em fazer aula de inglês, né? De produzir Excelente! uma aula, de engajar meus alunos. Eu gosto de pensar que nisso aí, se eu não sou, eu cada dia tento ser mais e mais e chegamos lá. Pessoal, alguém já... Perdão. Foi isso? Pessoal, alguém já te falou que, tipo assim, pra você... olha só a ideia. Vocês vão entender porque que o John é fora da curva. Eu vou falar aqui agora, né? Isso nada foi combinado, mas eu vou falar porque que eu corroboro com o que ele falou, tá? Não é propaganda gratuita não, mas olha só. O cara chegou e me falou o seguinte... A gente aprende inglês com Bob, com John, né? Com vários exemplos, com Ted, com Maria, com vários exemplos aí. Bob bought an ice cream. E aí você vai aprendendo com vários exemplos no cotidiano a dia para você aprender vocabulário, para você aprender o verbo. E aí no dia a dia, né? Você vai cada vez mais acumulando vocabulários, verbos, regras, um monte de coisa com exemplos externos, com aquele mesmo exemplo para todo mundo. E aí chegou o John e falou assim, cara, eu uso exemplos com os próprios alunos, né? Então, em vez de falar, de eu colocar o ice cream, alguma coisa, eu falo assim, cara, o que você gosta de fazer? Para que é? Para o trabalho que você quer aprender? Então, usa exemplos do seu trabalho. Conta uma história. O que você gosta? Futebol? Vamos falar de futebol. E aí, colocar a sua personalidade. Você gosta? Então, fala que você gosta. Você não gosta? Fala que você não gosta. Não, você quer se desafiar? Então, você gosta? Fala que não gosta. Né? E você vai se desafiando, mas sempre com a sua personalidade, com a sua história, colocando exemplos seus. E aí um dia que você precisar conversar, você não vai lembrar que Ted go to the market and bought an ice cream. Né? Você vai lembrar do exemplo seu. Cara, quando eu fui no mercado, eu não comprei um ice cream, eu comprei outra coisa. Né? E você começa... Aí você imagina, olha só esse exemplo simples que eu coloquei, você começa a desenvolver todo o seu inglês baseado na sua vivência, na sua vida, nas suas experiências, na sua história. Quando você tiver que conversar com alguém, você não conversa com a pessoa sobre a vida do terceiro, digamos assim. Normalmente você vai trocar ideia, você vai conversar sobre si. Só que você já está tão acostumado a colocar a sua vida, a sua naturalidade em inglês, desenvolver, que isso vai ficar muito mais fácil. Isso é inglês inteligente. Você vai falar com inteligência, com confiança. Aí esse cara chegou para mim e falou assim, cara, é assim que eu ensino inglês. Né? Agora é o seguinte, minha agenda está lotada, minha fila de espera está absurda, né? Você que entende de marketing, entende de conteúdo digital, de expansão, me ajuda a pegar tudo isso que eu faço, me ajuda a construir algo no online. E foi aí que nasceu o Creative, né? Que você já, com certeza, quem já escutou aqui já ouviu falar, né? Existe esse curso aí, é só de vez em quando que abre as turmas, né? Nem sei quando você está escutando, não sei quando vai abrir a próxima, mas é exatamente essa dinâmica. Então eu estou falando isso, viu, John? Porque de coração, não é nada combinado, parabéns, porque eu achei do caralho essa ideia. Por isso que ele é fora da curva quando ele fala inglês, porque eu nunca ouvi falar nada disso. Não? Falei alguma besteira aí? No, I hope not. It's what I try to do. It's sempre melhorando, sempre tentando deixar não só o melhor aprendizagem, mas deixar o agradável também para a pessoa de uma forma que eles vão poder usar lá na frente de uma forma confiante, inteligente. E divertido, né? Tem que ser divertido também. E divertido. Isso aí é engraçado. Tem tanta gente que me procura pelo meio business. E você não associa nada para o seu trabalho como divertido. E tipo, nossa, eu vou me divertir aqui melhorando o meu trabalho. E normalmente são os alunos que mais aproveitam disso daí. Porque eles sentem que eles estão tendo essa evolução e ainda estão tendo um momento mais relax da semana deles. Exatamente. E sempre leve, né? Sempre lighter. Como vocês sabem aí, estamos aqui. A gente grava de casa, né? Home office, a gente grava um pouco mais tarde. Tem a Liz, a filhinha ali, sempre ali passeando e tem que ser leve, né? Tem que ser família, tem que ser sempre assim. Fala pra ela, motto is sending. Motto. Is sending her a hug. Liz, motto. Do you like motto? Can you draw him for me? From Madagascar, if anybody wants to see Motto ali do Madagascar. Okay, do we have? I have a question for you. Okay. What are you exceptional at? People are seeing you every week. I am exception at. That's a tough. It's hard to speak about ourselves. Let's talk about it. Maybe to not give up or something. Right. Good. Because eu acho que não teve nada na vida que eu quis muito
e que eu desisti, apesar das dificuldades. Good. Já tomei uns na cara grande, mas eu fui até lá para descobrir que ia tomar na cara, né? É como durante a pandemia, né? Teve problema abriu a cafeteria, abriu o coworking, né? Na pandemia sofreu aquelas coisas. Às vezes eu dou uma baixada, mas eu acho que em não desistir, né? Mesmo que às vezes tem umas exceções, dá umas baixadas, eu acho que em not giving up. Como é que o Napoleon Hill fala? Victory is always possible for the man who never stops fighting. Let me find the exact quote. Mas a vitória é sempre possível para aquele que não desiste nunca. Cara, a única certeza... Olha só, a gente não tem o futuro. Não deu futuro. Tá, a única certeza que você vai falhar é se você desistir. O resto é questão de tempo. Estamos nesse projeto aqui juntos. Pode demorar 6 meses, pode demorar 3 anos. Mas a gente com certeza vai conseguir mudar a forma de aprender inglês no Brasil e no mundo. Com certeza disso. Victory is always possible for the person who refuses to stop fighting. That's the quote. Exatamente. Rapidinho, vou dar uma pausa aqui, peraí. Vamos lá. Ok, então continuando aqui, eu tenho uma perguntinha e uma brincadeira que eu vi que você fez aqui, queria tirar. Vamos lá, a pergunta é o seguinte, né? Alright. What is something in your week that you don't make an exception for? Okay, it's a good one. There was a book that I really liked. The One Thing, Gary Keller, about productivity. The One Thing, a única coisa, eu acho que eu tive importante. Mas eu acho que é a única coisa. E ele, interessante, é um livro sobre produtividade e começa com o primeiro passo sendo proteja seu horário livre, seu horário importante. Começa com seu horário de lazer antes de meio que você construir antes de você construir sua rotina necessária, vamos dizer. E às vezes durante a semana eu tô na correria, às vezes não dá para dar tanta atenção, são 9 horas da noite aqui agora, mas sexta à tarde eu protejo esse meu tempo com a Liz. Pode ser ficar em casa fazendo nada, desenhando, vendo Peppa, pode ser que esse é o dia que a gente vai para o parque. Outro dia nós fomos para um pula-pula master, mas eu sempre deixo esse horário já reservado. Já não posso, esse horário não vai ter como, porque é um momento, daddy and baby time, and it gives mommy a chance to do whatever as well. Para a mamãe também fazer o que ela quer também. E o outro também, só coincidiu o mesmo tema, café da manhã. Ela deu fazer café da manhã e bem feito, porque depois o resto do dia, às vezes, vai desandar, vai abrir sessão, vai comer alguma outra coisa, mas pelo menos eu sei que comer o café da manhã boa, saudável. So, with the eggs and the green juice and all the good stuff. That's nice, that's cute. And I try not to open an exception for the gym. I have a strict gym routine that I like to follow, but I need it. Just excuses. Aqui só interessante, antes de mais nada, bem legal, importante, né? Família, né? Tem uma frase do Érico Rocha que eu gosto muito, que ele fala assim: nenhum sucesso no empreendedorismo justifica uma falha na família. Sure. Agora você falou um negócio aqui. Como é que fala 2 coelhos numa cajadada só? Em inglês? We kill. Você vai me falar. Mata 2 pássaros com uma pedrada. 2 birds with a stone. Two birds, one stone. Well, kill sounds kind of mean, but you hit 2 birds with 1 stone. Hit 2 birds with 1 stone. Eu acho que tinha uma outra. Não tem outra, não? That's the most famous. Eu não sei, não tenho certeza não. Não, é que você falou, além de ficar com a Liz, ter um tempo pra si, não colocar mais nada, você ainda libera a patroa aí pra fazer as coisas dela, né? Sure. Hit 2 birds with 1 stone. E uma coisa que você abriria a sessão? Uma coisa da sua rotina que você abriria a sessão? Eu acho que o exemplo bom, por exemplo, a academia, apesar de ser algo que eu gosto muito, não é a primeira prioridade, sempre tem alguma coisa. Seria talvez isso. Tipo, uma coisa que eu não quero abrir exceção, mas não é o maior problema da minha vida se abrir.
Nice. E vamos lá. E cara, chegamos ao finalmente. Daqui a pouquinho teremos jokes, new ones. Eu tenho que dar uma pesquisada, tá ruim de jokes. Ok, antes da gente continuar, vou fazer uma afirmação que você fez comigo bem legal, bem interessante pra você zoar aquele seu tio, pra você rir de soslaio, ou então rir de soslaio, né? Rir de soslaio, ou então rir mentalmente quando algum idiota aparecer. Daqui a pouquinho eu vou falar essa frase. Mas, poxa, você que está chegando aqui até agora, escutou esse podcast inteiro, deixa o seu curtir. Tá assistindo pelo Spotify? Dá o seu curtir aqui, já coloca para fazer o download, já coloca para seguir esse podcast aqui também, tá bom? Qualquer outra rede social que você esteja, YouTube, Facebook, Instagram, se fez sentido, se está gostando, quer ouvir mais nada, quer ouvir mais nada, quer ouvir mais sobre inglês além da fluência, sobre inglês criativo, sobre desenvolver isso tudo que a gente está falando aqui. Deixa a sua curtida, manda para quem você acha que pode ajudar. Esse é o nosso objetivo, nossa missão aqui é chegar a mais pessoas, mudar a forma de aprender inglês, levar esse inglês criativo, esse inglês inteligente para mais pessoas. E você já sabe disso, já estamos numa geração de rede social. Você sabe que quando você curte, quando você deixa um comentário, quando você compartilha, você está levando uma coisa que você acredita que é boa para mais pessoas. Não vou ficar falando muito disso aqui não. Daqui a pouquinho teremos os knock jokes. Mas aqui, interessante, eu até anotei aqui, cara. A gente tá falando de exceções, né? E aí uma vez a gente tava comentando e você falou assim: to every rule there is an exception. Sure. To every rule there is an exception. Aí você falou assim: and an idiot ready to demonstrate it. Eu me senti um idiota, né? Porque bem na hora que você falou assim, para toda regra tem uma exceção. Aí eu já pensei, né? Mas tem regra que não tem exceção, que é essa regra e tal. Aí você já completou. An idiot ready to demonstrate. Né? Então, é tipo aquela. Tô tentando pensar no exemplo aqui, né? É um pouco forte, mas é justo. Porque você imagina uma situação, quando alguém fala alguma coisa e tem alguém só para dar um palpite, só para dar um comentário, tira o foco, às vezes, do fluxo de que está indo. E justo, mas exceções são necessárias, são partes do Matrix que vivemos. Então, é aquela questão que você deu um exemplo, você está aprendendo com o seu colega. O que é mais importante que você focar? Você é o mestre já do que você está conversando? Tudo bem, já está na hora de você conhecer as exceções. Mas eu não diria que vai ser o primeiro plano de atenção na maioria dos casos. Exatamente. E, pessoal, cuidado com isso, tá? Tirando coisas muito técnicas, igual o inglês, por exemplo, onde as exceções, elas são exceções realmente... a maioria, não vou nem chutar a maioria, mas a maioria que eu conheço, elas não são intuitivas, então não dá tipo assim, se você conhecer a regra, você vai entender as exceções. Não é, simplesmente exceção é uma exceção. O que rent é o passado de go? Como é que GO vira WNT? Essa é bravo, tem algum erro de... Agora, cuidado com as exceções, né? Então, tipo assim, cuidado com os comentários também, pra você não parecer idiota, né? Então, vou ler de novo a frase, né? To every rule, there is an exception, and an idiot ready to demonstrate it. O que é isso? É pra você não passar por... a gente não ensina inglês inteligente aqui, então, em inglês também, você tem que parecer inteligente. Não só inglês inteligente, tem que ser inteligente falando inglês também, né? Okay. Pra não falar assim, olha, você tem que... É importante que eu vou para treinar todos os dias, 6 horas da manhã, correndo. O idiota. Até aí quando chove, você vai também. Esse tipo de exceção, né, que a gente está falando aqui, o idiota, para demonstrar aquela exceção. Então, cuidado com isso daí para que você seja inteligente também. E, como eu disse, inteligência para escolher as exceções, né, da sua vida, nos seus hábitos, naquelas coisas que você decidiu fazer porque você quer crescer, quer evoluir em alguma coisa. A Ana agora me mata, porque ela adora. Vou fazer uma homenagem para ela. Ana, coloca aqui sua fotinha aqui para as pessoas te conhecerem. Será que ela vai colocar? Não sei, né? Mas ela adora quando a gente está falando e aí a gente olha para outra tela. Muito legal, porque aí ela não consegue focar, ela não sabe o que foca. Mas vamos lá. Eu peguei aqui essas especiais, não vai ter muito a ver com exceção exatamente, mas vai ser em homenagem a Liz, que está aqui com a gente. Knock jokes. Knock jokes. Que a pessoa com certeza já viu em filme aí, ó. É uma ótima forma de aprender inglês, aprender trocadilhos, tá?
Ok, John. Knock, knock. Who's there? Tank. Thank who? You're welcome. Okay. We need to plan these. That was bad. Cara, essa aqui é boa. Knock, Achamos knock. boa também. Who's Knock, there? knock. No bell. No bell who? No bell. That's why I knocked. Oh my god. I was expecting like flies or something. But let me see. I'm find a good one. Ok. Cara, I have a good one. eu tô me amarrando isso aqui. Knock, knock. Who's there? Luke. Luke who? Look through the peephole and find out. Oh, I thought it was going to be Luke. Oh, Luke, I am your father. Eu também, a primeira vez que eu tava escutando, achei que era referência a Star Wars. Achou alguém aí, cara? Pelo amor de Deus. Gente, Dad Jokes todo podcast tem. Coloca aqui uma pra gente fazer, que a gente vai fazer o seu, vai falar sobre o que vai fazer ao vivo. Vai lá. Well, it actually ties into our class. Why did the Scarecrow win an award? Win a war? Win an award. An award, a prize. Win the award. Scarecrow. I tried to solve it. Scarecrow. It's a hard one. Award. If you get it, you can teach the English class. Award. I have it has to do with award. The word award. Okay, I don't know. Scarecrow. Okay. Because he was outstanding in his field. Caraca, essa foi muito boa, hein? Essa foi muito boa. I'm gonna send you the picture so you can include it. Caraca, muito boa. Se você não entendeu, coloca aqui que a gente não vai explicar, só vou explicar se você mandar no comentário e a gente explica aí essas daí. Poxa, depois eu fiquei até com vergonha dos meus knock-knock. There's another, I saw a good one here. Okay. So, did you hear the song about a tortilla? Tortilla, I don't know what a tortilla is. Tortilla, like those, to make tacos, burritos. Okay, I still don't know. Tortilla. 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 Yeah. Okay, repeat please. The sound of a tortilla? So, did you hear the song about the tortilla? No, I didn't. Actually, it was more of a rap. Boa também, essa foi boa, hein? Caraca, ainda. Pô, John, você tem que começar a fazer essas piadas aí, cara. Tá ficando mais inteligente. As minhas são muito imbecil. Duas inteligentes. I'll find some good ones. Okay, do you have a last one for us? No. Let me check. If DuckDuckGo, because I don't usually use Google. Let me see what DuckDuckGo can rustle me up. Rustle me up. Opa. Isso aí, aqui a gente fica aqui pensando, caçando. Vocês não mandam, tem que mandar pra gente aqui as piadas aí, comenta aí, coloca o comentário aí, deixa eu ver aqui. Ai. Okay, why didn't the lifeguard rescue the hippie? Nossa, I have no idea. Because he was too far out, man. That's impossible to rescue him. Okay, that's nice. Ok, pessoal, enquanto o John vai preparando a sua mensagem de despedida in English, as always. Muito obrigado, tá, pessoal? Mais uma vez eu falo, a gente tá aqui pra vocês. Se tiver alguma dificuldade em inglês, coloca aqui pra gente que a gente vai comentar, a gente vai aprofundar. Já viram que aqui a gente não fala, a gente pega um assunto e se aprofunda nele, né? Go deep. Dip and deeper in the subject. Delve deeper. Hã? Delve, mergulhar. Delve deeper, aprofundar. Delve deeper, okay. We go delve deeper. We delve deeper. We delve deeper in the subject. Is right? The subject. Eu só não sei se o deeper fica um pouco redundante, porque delve já é aprofundar, então aprofundar mais. We go deeper. Go deeper yeah. And deeper. Is that right? Deeper and deeper. Okay, that works. Ok, eu vou ver se delve deeper depois. Mas é isso aí, pessoal. A gente se aprofunda, né? Então a gente vai ver com detalhe. Então a ideia é realmente tirar todas as dúvidas sobre determinado assunto.
né? Então a gente vai falar de exceções, você falou de exception and exceptional. E é isso mesmo, aqui na brincadeira, a gente conversando, eu tenho certeza que na cabeça de vocês aí, dificilmente vocês vão esquecer exception, como usar exception, como usar exceptional também. Vocês viram que a gente conversou bastante, a gente falou sobre rotina, aprendeu um pouquinho sobre produtividade, aprendeu um pouquinho sobre gestão do tempo aí também, sobre como o cérebro funciona, e isso mesclado aí com os assuntos como exceptional, alguns verbinhos, eu tenho certeza que depois disso, além de aprender coisas para a sua vida, coisas que funcionaram pra gente, nós não somos donos da verdade, mas tudo que a gente fala aqui que funcionou pra gente, né? Eu me considero uma pessoa disciplinada, o John é uma pessoa disciplinada também, já conseguimos conquistar coisas por meio disso, a gente tenta passar isso para vocês. Isso com um tom de humor, um tom de brincadeira, esse tom de improviso. Então, se você está curtindo, o convido aqui a continuar com a gente daqui para frente. Foi uma satisfação tê-los aqui mais uma vez com a gente hoje. E eu vou ficando por aqui. Até mais e deixo essa última mensagem de fechamento para o nosso grande especialista, English expert, John Coelho. There's a reason I picked this topic. For my students, they were all given a challenge in this season, which is to make something into a routine. I'm going to read 5 pages a day. I'm going to watch 1 video a day. And whenever I say a day, I count from Monday to Friday, because nobody's, is expected to use their weekends for this. But what is also very common is the first day that something doesn't work out. Today I did it, or yesterday I didn't do it, so today it doesn't matter. And that is what you need to avoid. Don't wait for Monday. Every day is a new chance. Please, this is for you. That's why anybody who is here listening, participating, I know one thing, which is that you want to improve. You want your English to whatever level it's starting at to go up. So remember, exceptions are okay. Keep it at that. I like your number. Don't let 1 in a row become 2 in a row. Okay? Make sure that the score is always in your favor. And I guarantee you that you will get where you want to. All right? So team, thank you so much for participating. It's appreciated. And the platform will be up this week, right? So that'll be fun. So we'll have something to talk about next week already. Yes. See you guys. Right. See you guys. Thank you.